Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. Aqui estamos mais uma vez para esse momento maravilhoso na presença de Deus. É sempre uma alegria para mim, uma honra muito grande estar na sua casa, através da tela desse aparelho, para juntos vivermos esse momento tão especial na presença de Deus. Mais uma edição do nosso devocional Amanhecer com a Palavra, chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Sejam todos bem-vindos, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém? Meus irmãos, a série da semana está uma bênção. Durante essa semana, vamos falar sobre 7 marcas, 7 características na vida de um mais que vencedor. Se você não viu o vídeo de ontem, é muito importante você assistir. Hoje vamos falar sobre a segunda característica na vida de um mais que vencedor. Eu quero ler o que está aqui em Filipenses 3, versículos 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que palavra abençoada! O tema de hoje, um mais que vencedor, não fica preso ao passado. Sempre que eu leio a carta aos Filipenses, eu dou essa informação que eu vou falar agora para aquelas pessoas que não sabem, porque todo vídeo passa alguém aqui que está aqui pela primeira vez e muitas pessoas não sabem em qual circunstância o apóstolo Paulo estava quando escreveu essa carta aos Filipenses. Se é o seu caso, se você não sabe, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E é tão interessante, Filipenses, 4 capítulos, 104 versículos, e dentro desses 104 versículos, ele vai usar mais de 20 vezes a palavra alegria ou palavras correlacionadas ao tema, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. Ou seja, ele, de dentro de uma prisão, escreve uma carta que, no meio teológico, é conhecida como a Carta da Alegria. Irmãos, isso me ensina que, mesmo enfrentando uma situação difícil, Paulo não permitiu que as circunstâncias o impedissem de olhar para frente. Ele continuava focado no seu alvo. Além disso, o apóstolo havia passado por inúmeros sofrimentos por causa do evangelho, prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios, perigos, fome, sede, frio e muitas outras dificuldades. Se você quiser, leia aí 2 Coríntios 11, 23 ao 27, e você vai ver um pouquinho das situações desafiadoras que Paulo enfrentou. E você olha para a vida dele e você percebe que ele tinha muitos motivos para olhar para trás e viver lamentando tudo o que havia enfrentado. Mas ele declara aqui no versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Meus irmãos, eu quero aqui dizer para você que as coisas ruins que aconteceram na sua vida não vão impedir de você continuar avançando. Olhe para o apóstolo Paulo. Ele estava preso por correntes, mas não ficou preso às lembranças, às dores e às experiências do passado, às experiências ruins. Ele decidiu continuar avançando. Eu não sei o que aconteceu com você, não sei quais situações machucaram você, o que você tem vivido até hoje, mas eu quero deixar essa palavra para você hoje. Continue avançando, mesmo diante de dificuldades. Deus é contigo. Jesus não abandonou você.
O Espírito de Deus estava com Paulo naquela prisão, tanto é que foi o Espírito Santo que deu inspiração a ele para que ele escrevesse aquela carta. Do mesmo jeito, o Espírito Santo está com você, está presente, e você precisa entender que um mais que vencedor, uma mais que vencedora, uma mulher que decidiu vencer, um homem que já decidiu vencer, não vai ficar preso ao passado. E aqui eu quero deixar algumas considerações dentro desse tema. Primeiro, todos nós carregamos lembranças de coisas que ficaram para trás. Bons momentos, dias de alegrias, experiências dolorosas, fracassos, perdas, decepções, erros que gostaríamos de esquecer. Paulo não estava dizendo que temos que apagar o passado da memória. O que ele estava ensinando era que não podemos permitir que aquilo que passou controle aquilo que ainda está por vir. O que Deus tem para fazer na nossa vida. Talvez você esteja vivendo hoje olhando para aquilo que aconteceu ontem, mas Deus não quer, irmãos, Deus não quer que você passe o resto da vida olhando para trás, preso ao passado. Existem coisas diante de você que ainda precisam ser vividas, promessas, vitórias, alegrias, conquistas. Deus tem coisas maravilhosas para você, bênçãos extraordinárias, e você precisa cortar, quebrar as correntes que estão te prendendo ao passado, para que você possa viver o que Deus tem para você. Eu não quero que você pense que eu estou sendo insensível. Não é nada disso, irmão. Eu sei que muitas pessoas já passaram momentos terríveis, muitas situações ruins que machucaram o seu coração, a sua alma. Eu não estou sendo insensível. O que eu estou dizendo é que em Jesus você consegue superar. Em Jesus você consegue vencer, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai encorajar você, alimentar o seu ânimo todos os dias, e você vai poder vencer através da presença de Jesus. Amém? Segundo lugar, não fique preso às suas dores e frustrações. Paulo tinha uma lista enorme de sofrimentos. Ele poderia ter usado tudo aquilo, todas as situações que ele viveu, como motivo para parar, mas ele não permitiu que suas dores determinassem o seu futuro. Existem pessoas hoje que continuam vivendo no presente como se ainda estivessem no passado. Não faça isso. Não deixe que o passado impeça de você viver o futuro brilhante que Deus tem para você. Talvez feridas que continuam aí machucando você, talvez uma decepção que você não consegue mais então confiar nas pessoas, talvez um erro e você não consegue mais se perdoar, talvez você perdeu alguma coisa e acredita que nunca mais será feliz. Irmão, isso são argumentos de uma natureza carnal que tenta levar você para a destruição, e até o inimigo se aproveita disso para que você não viva o propósito de Deus. Aquilo que aconteceu com você faz parte da sua história, mas não seja controlado por essas coisas, porque quem conduz a sua vida é o Espírito de Deus. É Ele quem está com você. É Ele que está na sua frente, e com Ele você vai continuar avançando. Terceiro lugar, olhe para o que Deus ainda tem diante de você. O apóstolo Paulo disse que estava avançando para as coisas que estavam diante dele. Seus olhos estavam voltados para aquilo que Deus tinha para ele. Talvez você tenha perdido algumas coisas pelo caminho,
Mas isso não significa que você perdeu o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Ainda existem sonhos, oportunidades e promessas de Deus para você. Não fique tão preocupado com o que ficou para trás, a ponto de não perceber aquilo que Deus está colocando diante de você. Eu estou aqui nesse dia para dizer para você que as coisas ruins que te aconteceram não vão impedir de você desfrutar de todas as promessas que o Pai tem para você. Que você seja curado nesse dia, que você seja tocado pela presença do Espírito Santo, seja fortalecido e motivado para que você continue avançando no caminho, mesmo diante de grandes desafios. Em quarto lugar, siga em frente, mesmo quando o caminho for difícil. Paulo estava preso, mas sua fé não estava presa com ele. A sua fé lhe mantinha vivo na presença de Deus. Suas circunstâncias eram difíceis, mas seu propósito continuava vivo. Isso nos ensina que as lutas que enfrentamos podem limitar algumas coisas, mas não podem esfriar a nossa fé. Escute, você pode estar passando por uma fase difícil, mas ainda pode continuar orando, crendo, servindo e caminhando com Deus. Paulo continuou avançando, mesmo em meio às dificuldades. E talvez você diga, pastor, sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, e ainda assim estou passando por isso, não estou entendendo. Você acha que Paulo não era um homem de fé? Você acha que o apóstolo Paulo não era um homem cheio de uma fé sobrenatural? Era. Mas mesmo assim, ele enfrentou muitos desafios. E aqui eu digo para você o seguinte: a fé não é para você não ter problemas. A fé é para você estar capacitado a vencer esses problemas na presença de Deus. Porque quando você é um homem de fé, você vai enfrentar todas as situações ruins de cabeça erguida, consciente de que Deus está com você e com Ele você vai vencer. Amém? Em último lugar, mantenha os olhos no alvo. Paulo conclui dizendo o seguinte: prossigo para o alvo. Mas ele estava preso. Mesmo assim, ele dizia: prossigo para o meu futuro, crendo que o Senhor vai me dar vitória. Ele tinha uma direção clara. Ele não queria simplesmente vencer as dificuldades, e sim continuar cumprindo aquilo para o qual Cristo o havia chamado. E é isso que devemos fazer. É isso que um mais que vencedor faz. Um mais que vencedor não permite que o passado roube o seu futuro. O mais que vencedor aprende com o que passou, entrega suas dores a Deus e continua caminhando em direção ao alvo. Talvez você não possa mudar o que aconteceu, mas você pode decidir o que fará a partir de agora. Você pode fazer tudo diferente. Você pode ser diferente a partir de agora. Então, deixe o passado no lugar dele, lá atrás, e continue avançando. Deus ainda tem um caminho para você percorrer. Não estou dizendo que seja fácil. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu estou dizendo que com Jesus você pode vencer. Amém? Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu não vou ficar preso ao que passou. Pela graça de Deus, vou continuar avançando. Amém? Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, porque o pastor Francisco Lima está aqui todos os dias liberando uma palavra de Deus para abençoar você, a sua família e o seu dia. Pai, obrigado por essa mensagem poderosa. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e nos ajuda a vencer qualquer trauma, qualquer ferida,
qualquer corrente que esteja nos prendendo, que seja quebrada nesse dia pelo nome e pelo poder de Jesus. Alcança o coração desse homem, dessa mulher, alcança esse lar, essa família e abençoa a vida de todos, que eles possam vencer todo trauma, toda ferida, toda dor, toda decepção e frustração e que eles continuem avançando para o alvo. Abençoa a todos, abençoa o nosso dia, livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, que o eterno e bom Pai continue abençoando a sua vida hoje e para sempre. Um abraço, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.